Então, novamente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estamos reunidos aqui. Tem um documento oficial que designa esta banca, que é a banca examinadora de qualificação do projeto de tese da acadêmica Vivian de Souza Menegassi, que vai ser realizada hoje, em 28 de agosto de 2005, iniciando às 15h04. A banca está conformada pela presidente, quem fala, é a Alexandra Lacini, e também pelos professores que vou nomear na sequência. A professora Esther Busaglo Dantas Correia, ela não pode estar presente, portanto, foi substituída, ou na realidade vem participar hoje como membro o doutor Oderi Ramos Júnior. O doutor Oderi possui graduação em medicina pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, tem mestrado e doutorado em ciências em gastroenterologia pela URGS, é professor de gastroenterologia do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Paraná, chefe de especialidade e supervisor da residência em gastroenterologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná e também é docente da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná. Ele é chefe do Serviço de Gastroenterologia e Terapia Nutricional Enteral e Parenteral do Hospital Evangélico Universitário Mackenzie. O professor tem experiência na área de pesquisa, com ênfase em gastroenterologia e nutrição. Então, o Oderi será hoje um membro da banca e não membro suplente. Também contamos com a participação do membro do nosso PPG em Ciências Médicas, que é o professor Alexandre Casimiro Onofre. Ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Patologia pela Faculdade de Medicina na Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado numa universidade da Alemanha que eu não tenho capacidade nenhuma em pronunciar. Atualmente é professor da Universidade Federal de Santa Catarina e sua área de atuação principal é citologia clínica. E, finalmente, mas não menos importante, a professora Cristina Flores, ela participa como membro externo, possui graduação em medicina pela URGS, é doutora em gastroenterologia também pela URGS. A professora fundou um ambulatório dedicado ao atendimento de indivíduos com doenças inflamatórias intestinais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Posteriormente, organizou e passou a coordenar o Centro de Referência de Doenças Inflamatórias Intestinais no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Atua junto ao Grupo de Estudos da Doença Inflamatória Intestinal do Brasil, GBID, como sócia titular e também na diretoria. Então, eu agradeço aos professores, todos expertos na área de pesquisa da nossa acadêmica, que hoje vai qualificar o seu trabalho de doutorado, que é a Vivian de Souza Menegassi. E, portanto, eu acredito que para ela vai ser um momento muito oportuno para poder discutir tanto os resultados quanto o futuro do trabalho doutoral. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vivian, você vai ter de 35 a 50 minutos para apresentar seu trabalho, ou de 30 a 50 minutos. Então, fique à vontade e boa apresentação. Obrigada. Só me sinalizem, por favor, se estão vendo em tela cheia e se tem o meu marcador também, o pointer. Certo? Bom, como a professora Alexandra comentou, eu realmente estou muito feliz de estar com essa banca junto com todos os meus colegas também assistindo. É muito bom ter essa interação entre a ciência básica e a medicina. Tenho aprendido muito com isso. E claro que a gente faz a questão da pesquisa para tentar depois achar alguma coisa que seja importante e que traga algum benefício para os pacientes, né? E como eu tenho me dedicado à doença inflamatória intestinal, então eu estou muito feliz e satisfeita assim, com
essa nossa relação entre ciências básicas, entre a bioquímica, todo esse estudo. Então, estou muito feliz e queria mostrar para vocês o que, que a gente tem encontrado na minha pesquisa. Agradeço a doutora Cris, doutora Deri, doutora Alexandre. Meu nome é Vivian Souza Menegassi, eu sou gastroenterologista e endoscopista. Eu sou responsável pelo ambulatório de doenças inflamatórias intestinais no HU, no Hospital Universitário da UFES, que foi onde eu me formei em 2004, e também sou preceptora da residência ali, então tem os residentes e os acadêmicos que ficam também no ambulatório. Sou sócia titular da Federação Brasileira de Gastro, da Sociedade Brasileira de Endoscopia e também do GEDIB, que é o Grupo de Estudos de Doenças Inflamatórias Intestinais do Brasil. Então, hoje eu vou apresentar uma qualificação do meu doutorado, né, que tem como título Metatranscriptoma nas fezes e na saliva, como ferramenta para entender a fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais. Não queria esquecer também de falar que o meu co-orientador é o Momo Viuzik. O Momo é o cientista, o cofundador da Viomi, que é a empresa americana que a gente está realizando a parceria. Então, para contextualizar, o que, que são as doenças inflamatórias intestinais, né? Doenças crônicas, doenças inflamatórias que podem acometer todo o trato gastrointestinal, são doenças que têm períodos de atividade e períodos de remissão, e as duas grandes representantes são a doença de Crohn e a retocolite. Aqui naquela figura mais acima, então, só para exemplificar, então a retocolite à esquerda, então é uma doença que tem um acometimento de forma ascendente, circunferencial, contínuo e que vai alterar somente o intestino grosso. E aqui essa outra imagem para contextualizar, para explanar a doença de Crohn, que na verdade pode ter uma alteração salteada, uma inflamação salteando com áreas de mucosa normal e pode afetar da boca ao ânus. Então, são pacientes que podem ter ulcerações em boca, esôfago, estômago, em qualquer parte do intestino delgado, intestino grosso, e que pode ter fístulas perianais também. De maneira geral, a apresentação clínica, diarreia, sangramento, dor abdominal, emagrecimento, pode ser semelhante nessas duas entidades. Porém, algumas a gente tem que caracterizar com outros exames para a gente saber adequadamente se é retocolite ou se é doença de Crohn, até porque os tratamentos também podem ser distintos, né? O que se sabe é que a gente tem um diagnóstico muito tardio dessas doenças e também de uma forma é um diagnóstico muito oneroso, muito custoso. Por que um diagnóstico tardio? Porque aquele indivíduo vai várias vezes à emergência ao longo de meses, ao longo dos anos, sempre trocando de médico, várias consultas e não consegue descobrir o que que tem. Vai na emergência, às vezes recebe um antibiótico, prednisona por um curto período de tempo, fica melhor e depois vai ter um outro período, um período de remissão, que pode ser curto, pode ser longo, mas depois que vai voltar na consulta, depois vai voltar na emergência. Então, às vezes, fica muitos anos sem ter um diagnóstico porque não é bem investigado. Não se chega a um diagnóstico logo no início da doença, né? E por que oneroso? Os pacientes têm que realizar vários exames ao longo do tempo, né? Então, exames de sangue, PCR, VHS, exames de fezes, tem que fazer muitas consultas médicas até chegar a esse diagnóstico. E mesmo depois que chega no diagnóstico, o seu monitoramento, o controle da sua atividade da doença tem que ter muitas consultas. Os pacientes podem ter muitas internações, complicações. As complicações podem ser perfurações intestinais, ou podem ser quadro agudo de suboclusão, o paciente chega com abdômen agudo obstrutivo e é alguma consequência de uma estenose, ou mesmo até desenvolver um câncer de intestino. E o que que a gente tem com tudo isso? Tanto os custos diretos para o paciente, mas também custos indiretos. E claro que também para todo o serviço público, né? Então, por isso que é público e privado para qualquer serviço médico. Então, por isso o nosso interesse de como descobrir de uma maneira mais rápida essa doença e saber monitorar melhor. Aqui só coloquei algumas imagens, aqui na esquerda um cólon bastante inflamado, aqui embaixo fístulas perianais, que as fístulas complexas são mais características da doença de Crohn. Aqui no meio um produto cirúrgico de uma colectomia total, então tem pacientes que têm que realizar, que têm que tirar realmente todo o cólon para controlar aquela carga inflamatória.
Aqui na direita tem um cólon já bastante comprometido, que já teve uma cicatrização do seu processo inflamatório, mas que acaba ficando um cólon cheio de pseudopólipos, pouca mucosa normal, pouca mucosa saudável, é basicamente um colo disfuncional. E aqui embaixo também uma foto de um paciente, né, com ostomia. Às vezes o paciente fica com a bolsa de ostomia de maneira transitória, até para uma próxima cirurgia, mas às vezes até de maneira definitiva. E o que que a gente sabe sobre a incidência, a prevalência dessa doença? De maneira geral, globalmente tem se aumentado muito a prevalência e a incidência das doenças inflamatórias. E esse aqui é um gráfico que a gente tirou que eu tirei, né, do artigo do Dr. Abel Quaresma, que ele fez uma avaliação de todos os CIDs que tinham constando como doença de Crohn e como retocolite. E ele pegou todos os CIDs e quem pegava as medicações e conseguiu ter uma avaliação de quantos pacientes a gente tinha, né, no Brasil, no período de 2012 a 2020. Aqui em azul é o que eu tenho de doença inflamatória intestinal, em verde a retocolite e a doença de Crohn em amarelo. Esse primeiro gráfico aqui é de prevalência. Então, percebam que a curva em constante ascendência, né? Então, hoje, ali em 2020, eram pelo menos de 100 doentes para 100 mil habitantes, 100 portadores de doença inflamatória intestinal. A incidência tem se mantido estável nesse mesmo período de tempo, mas a prevalência tem aumentado e a gente até se fala que é uma prevalência num aumento geométrico, né? O que que acontece? Se juntam os casos novos com os casos dos pacientes que já têm doença de Crohn, porque apesar de ter uma alta morbidade, os pacientes têm muitas complicações, muitas infecções oportunistas, né? Mas a mortalidade é baixa. No Brasil, o que que a gente considera como doença rara? Tem que ser menos do que 65 indivíduos acometidos pela doença em 100 mil habitantes. Então, com esses valores ali de doença inflamatória de 100 em 100 mil, nós já não somos considerados doenças raras. E como tentar controlar essa doença? Como descobrir, como controlar? Não se sabe. A fisiopatologia é extremamente complexa, a gente não tem nenhum achado que seja patognomônico, nenhum exame que seja padrão Moro. Então, a gente tem que juntar várias informações, os exames, exame clínico do paciente, né? Todos os sintomas, o exame físico, todas as alterações laboratoriais, colonoscopia, juntar os exames radiológicos, que são bastante custosos, ressonâncias, tomografias, tem que fazer todo um quebra-cabeça com todos esses achados para a gente chegar nesse diagnóstico definitivo de doença inflamatória intestinal. O que que a gente sabe hoje? Que a doença se manifesta em pessoas que são geneticamente suscetíveis e que tem alguns fatores que vão influenciando ao longo da vida, né? Então, tem os fatores genéticos, vários estudos se fazendo, né, de relação entre pais, filhos, irmãos gêmeos, então já se tem bastante estudo genético, mas não se encontrou ainda um que pudesse ser o determinante, né? Socioambientais, então se a criança, se foi parto normal, se foi parto vaginal, se foi aleitamento materno, se foi o uso de fórmula infantil, o uso de antibióticos, tanto quanto criança como ao longo da vida, o tipo de dieta que a gente faz uso, né? Uma dieta mais natural ou uma dieta do mundo mais ocidental, uma dieta mais com processados, mais com frituras, gorduras, né? E quando a gente fala nos fatores imunológicos e microbiológicos, tem se estudado muito disso mais recentemente, né? Até pela melhora dos exames que têm se feito, exames genéticos, exames de interleucinas, né? Então, o que que eu coloquei aqui nessa figura para tentar mais ou menos explicar que a gente tem aqui o lúmen intestinal, então a gente tem aquela microbiota comensal, aquela microbiota que é considerada saudável, mas em algum momento vai acontecer uma quebra dessa barreira epitelial em quem tem doença inflamatória intestinal e essas bactérias, quando se tem um desequilíbrio, né, essas bactérias elas vão ser mais enteropatogênicas e vão ser identificadas como patógenas, e isso vai dar um gatilho para toda essa cascata inflamatória. Então, desde estimulação de macrófagos, células apresentadoras de antígeno, as células natural killers, até as alterações da cascata também adaptativa, né, imune adaptativa, como aqui
os linfócitos TH17, com a produção de algumas interleucinas relacionadas a essa resposta, os linfócitos na resposta TH2, TH1, que também é a liberação de interferogama, TNF-alfa. Então, é uma cascata de citocinas que, de repente, se faz um gatilho e aquilo vai se promovendo e não tem uma interrupção. Com a questão da microbiota, tem se estudado muito, tanto a microbiota em questão a outras doenças, tanto doenças assim de neurológicas, Parkinson, Alzheimer, doença do espectro autista, tem se estudado muito sobre microbiota. As outras doenças também, obesidade, doenças até câncer intestinal, doença celíaca. Então, cada vez mais tem se estudado na microbiota. Se a gente coloca no PubMed uma pesquisa básica assim, de microbiota e doença inflamatória intestinal, especificamente, a gente tem mais de 8.000 artigos assim referentes. Então, é um estudo, tem se chamado muita atenção mais recentemente para o estudo da microbiota. E é o que eu mais vou falar hoje para vocês, tentar exemplificar mais e que vai ser mais o motivo do meu estudo. Como é que a gente tem a divisão das a microbiota, né? A microbiota intestinal, ela não tem só bactérias, ela também tem fungos, também tem vírus, né? Então a gente chama de o viroma, o micoma, né? Mas o meu estudo a gente vai se basear mais na questão da microbiota intestinal bacteriana. A gente tem os domínios, que são os maiores, né? E depois disso a gente tem essa divisão taxonômica, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então aqui em cada coluna a gente tem exemplificado algumas dessas bactérias da nossa microbiota intestinal. Aqui, então, vou destacar algumas, né? Então, por exemplo, do filo Dactinobacteria, a gente tem os conhecidos Bifidobacteriums, né? Que são bastante utilizados em suplementos, probióticos. Aqui tem outro filo do Firmicutes, aqui entra Fecalibacterium prausnitzii, Clostridium, Staphylococcus. Aqui também tem os lactobacilos, né? Também bastante utilizados nos suplementos, nos probióticos. Os bacterodetes, aqui alguns bacterodetes fragilis, vulgatus. Aqui para baixo, proctobactérias, que são as bactérias que podem, né, se tem em excesso, elas podem ser até enteropatogênicas, né, invasivas, como Escherichia coli, a Shigella, e também os outros filos Fusobacteria e Verrucomicróbia. Desses aqui, em destaque nesse quadrado azul, é o que a gente mais tem na nossa flora intestinal bacteriana. Então, 90% são os Firmicutes, do filo Firmicutes e Bacteroidetes. E como é essa flora intestinal, como é que fica essa microbiota intestinal, melhor dizendo, ao longo do tempo? Então, claro que vai sofrendo variação com a idade, mas também com o nosso comportamento e com todos os fatores que eu fui comentando nos slides anteriores, né? Então, aqui, por exemplo, exemplificando um bebê, né? Quando a gente tem o leite materno, então tem a prevalência ali em vermelho, né? De proteobactérias, mas também dos actinobactérias. Se usa fórmula intestinal, já pode ter uma diminuição dessas proteobactérias. Aqui também, numa criança saudável com uso de antibiótico, então já tem uma redução aqui dos firmicutes. Se tem uma desnutrição, volta a ter um desequilíbrio aqui com mais proteobactérias. Então, todos esses são fatores que vão influenciando até a gente chegar aqui na questão do idoso, onde a gente tem uma variabilidade muito menor da nossa flora intestinal. De maneira que a gente pode considerar que cada um tem aquela sua própria digital. Então, a microbiota, cada um tem a sua própria microbiota e ela não é algo parado, algo estanque. Ela também pode se alterar. Então, se eu de repente tenho uma dieta extremamente gordurosa, com muitos processados, uso muito antibióticos, eu vou ter um tipo de flora intestinal, talvez, né, mais prejudicado. Se eu tenho hábitos mais saudáveis, atividade física, se eu não tenho costume de usar antibiótico, com certeza a minha microbiota pode variar e se tornar mais saudável. Aqui, nessa revisão, que foi de 2021 e que fiz uma tradução dessa imagem, são alguns dos estudos mais importantes, assim, algumas revisões mais importantes que eu destaco para vocês. Então, por exemplo, o que a gente sabe no indivíduo saudável tem que ter esse equilíbrio entre microbiota saudável e patógenos. E aqui só exemplificando aqui as células epiteliais íntegras e com a microbiota de maneira comensal, de maneira saudável, tudo em equilíbrio.
Já na doença inflamatória intestinal, então essa imagem trouxe algumas bactérias que já foram vistas em grandes estudos e que foram aqui nessa revisão eles abordaram, né, e fizeram essa imagem. Então aqui essa quebra dessa barreira com a entrada das bactérias e a gente vai ter então uma diminuição das bactérias que seriam consideradas saudáveis. Então, aqui, Bifidobacterium, Clostridium, essa Fecalibra prausnitzii, todas elas vão ter uma diminuição no seu número, né? E vai ter um aumento das bactérias com um comportamento que poderia ser mais invasivo, mais patógeno para o intestino, né? Então, aqui destacando, por exemplo, a proteobactéria, como a Escherichia coli, que tem até um caráter invasivo, que poderia causar realmente mais doenças e mais inflamação, né? Então, o que que a gente tem hoje? O que que a gente sabe? Que existe na doença inflamatória intestinal uma diminuição das bactérias habituais, que são as saudáveis, e um aumento das bactérias patógenas. Aqui eu destaquei alguns estudos, existem vários, né, como eu comentei, mas alguns que ficaram mais claros, algumas revisões falando especificamente então da microbiota intestinal nas doenças inflamatórias intestinais. Então, muitas revisões falando sobre essa influência das bactérias na patogênese, né? Tem alguns estudos, esse aqui, por exemplo, fez especialmente ali sobre o Fecalibacterium prausnitzii, então até mostrando que a sua concentração menor no ilho, eles fizeram biópsias, fizeram amostras de saliva, fezes, mas também fizeram biópsias de várias partes do intestino. Então, aquele paciente que tinha com Crohn, que tinha menor quantidade dessa bactéria, tinha uma maior chance de, depois de uma cirurgia, ter uma recorrência da sua doença, né? Aqui também falando sobre estudos, né? Tudo revisões falando da patogênese, sendo a avaliação a metagenômica, né? Sequências também, vários estudos que fizeram comparando o microbiota intestinal com gêmeos, com familiares que ainda não desenvolveram, né? Então, isso tem sido um campo bastante importante atualmente, bastante estudado, né? E além daquela questão da questão quantitativa, da questão das bactérias, a gente tem também a questão da qualitativa, né? Ou seja, né, o que que eles estão, não é só o número de bactérias, mas também quais as bactérias que estão mais ativadas, que têm mais, que a sua função está mais exacerbada, né? Então aqui tem vários estudos. E estudos mostrando onde a gente junta toda essa questão das ômicas, né? Metagenômica, metatranscriptoma, metabolômica. Então, não se estuda só a taxonomia das bactérias, mas esses vários estudos também vendo quais são as funções que estão mais ativadas, né? Quais são as vias mais ativadas. E aqui eu destaco para vocês, em especial, esses metabólitos, tirosina, dopamina, triptofano, serotonina, que são intimamente ligados com a BH4, que é a molécula que a gente estuda no Labox, né, sob a coordenação da professora doutora Alexandra. E aqui eu mostro para vocês, então, o que que é a BH4. A BH4 é a tetrahidrobiopterina, que eu não conhecia antes de conhecer a professora e de ter o Labox, e hoje a gente conversa e faz seminários semanais para conversar sobre a BH4 e tentar entender, e o que que a gente quer saber é justamente se essa BH4 pode estar envolvida nesse nosso processo inflamatório da doença inflamatória intestinal. E o que que é a BH4? Uma pteridina natural, e ela é um cofator essencial de algumas enzimas que estão envolvidos em processos celulares. Então, aqui a gente tem uma figura do metabolismo da BH4, né? Aqui inicialmente tem a via de novo, que vai resultar em BH4. Aqui à esquerda a via de salvação. E aqui embaixo a via de reciclagem. Essa primeira via de novo, essa primeira parte aqui dessa cadeia metabólica da BH4 é a principal via, mas é uma via que precisa de energia, uma via que precisa de ATP. Essa primeira enzima, que é a GTPCH, é a primeira enzima da via de novo, e sabe-se que ela é extremamente estimulada por processos, por citocinas inflamatórias. Ela pode aumentar a sua expressão em até 100 vezes. Então, aqui algumas citocinas inflamatórias, como interferon gama, TNF-alfa, interleucina 1 beta. Então, com essa ativação da GTPCH, o
que a gente vai ter? Um aumento dessa via de novo, um aumento dessa atividade da enzima e que vai resultar em mais BH4. Aqui são as enzimas onde a BH4 participa como cofator essencial. Então, estão envolvidas na transformação de fenilalanina para tirosina, de tirosina para dopamina, de triptofano para 5-HT, que é a serotonina, de arginina para óxido nítrico e de alquilglicerol para alguns lipídios bioativos. Então, por isso a importância que eu destaquei para vocês de alguns estudos de metabolômica anterior ali, falando principalmente aqui desses metabólitos, que são metabólitos que precisam, que para serem metabolizados, né, tem que ter a ação da BH4. Aqui são alguns estudos onde o nosso grupo participou de alguma maneira, em nome da Alexandra, mas também de alguns outros pós-graduandos que participaram, porque a gente estuda a BH4 no Labox e em parceria com um grupo de Harvard, que é o Clifford e o Dr. Simon, né? Inclusive já consegui também, já fiz apresentação para eles de alguns resultados também que nós obtivemos. Então, eles são os grupos estudiosos de BH4, né? E o que já foi feito então sobre isso? Já foram feitos alguns trabalhos publicados na Nature, na Cell Press. São estudos que mostram que a BH4 está aumentada em processos inflamatórios. Então, já tiveram estudos como esse aqui, por exemplo, aqui embaixo. Tem alguns modelos que são experimentais, só em animais, mas tem outros modelos que usaram alguns outros estudos que tiveram humanos também. Então, por exemplo, aqui nas articulações, né, os modelos, né, animais, onde tinha aumento da inflamação naquela articulação, onde tinha artrite inflamatória, tinha um aumento da concentração de BH4. Outros também que fizeram avaliação, secção de nervos e também em modelos experimentais, o nervo dos animais também ficou com aumento do estímulo, teve um estímulo e maior produção da BH4 pelo processo inflamatório com a secção do neurônio, né? E além de outros estudos, todos, de alguma maneira, o Labox contribuindo também para a gente poder estudar a BH4. E eu vou destacar esses dois para vocês, que é relacionando a BH4, que possivelmente pode estar aumentada, não ser só algo endógeno, mas também ser exógeno, ser também produzida na microbiota intestinal. Esse primeiro aqui foi em alguns indivíduos todos foram, esses dois aqui foram estudos em modelo animais, né? Então tinha um espectro, algumas alterações de comportamento e que foi feita algumas manipulações, tiveram animais que eram considerados, usaram antibiótico para terem a microbiota asséptica, e daí depois foi feito até um suplemento com antibiótico, então fizeram algumas modulações da microbiota intestinal, fizeram algumas alterações genéticas também nesses modelos animais, e conseguiu-se ver que a BH4 poderia estar sendo produzida na microbiota intestinal nesses dois modelos experimentais. A gente não tem na literatura o estudo da BH4 na microbiota intestinal humana. Então, daí surgiu a nossa hipótese, tentar juntar tudo isso. As doenças inflamatórias intestinais, que são doenças de caráter inflamatório, a BH4, que tem a sua via estimulada pela BH4, aquela primeira enzima que está hiperestimulada pela inflamação, e a questão da microbiota, para a gente saber se essa BH4, além da maneira de estar aumentada endogenamente, mas se ela também poderia ser produzida e estar aumentada de forma exógena. Então, a nossa hipótese é a produção aumentada de BH4 endógena e ou exógena está envolvida na fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais. Os objetivos, então, como objetivo geral, investigar a contribuição da produção endógena e exógena da BH4 nessa fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais. E o objetivo específico, então, caracterizar todos os dados epidemiológicos, tanto de indivíduos sadios quanto indivíduos doentes, com DI, caracterizar os dados clínicos só dos grupos afetados pelas DI e também determinar as concentrações de BH4 na urina e no plasma, nos controles saudáveis e nos grupos com DI, que é doença inflamatória intestinal, determinar a composição da microbiota
com ênfase nos produtores, na microbiota, nas bactérias que seriam possivelmente produtoras de BH4 e correlacionar todos esses dados clínicos com essa microbiota e comparando, né, o controle saudável com o grupo afetado pela doença. O que a gente tem de metodologia, então, que a gente está aplicando? O grupo de doença inflamatória, todos os participantes são pacientes do meu ambulatório, então todos são maiores do que 18 anos, ambos os sexos, e todos já têm o diagnóstico confirmado de doença de Crohn ou de retocolite. O grupo controle, maiores do que 18 anos, ambos os sexos, e a gente descartou algumas doenças. Então, fatores de exclusão para doenças inflamatórias, infecto-contagiosas, neoplásicas, obesidade, uso de antibiótico recente. Consulta médica. Então, no primeiro momento, a consulta do participante, do doente, lá no meu ambulatório. Então, a consulta de rotina, anotamos os exames, sintomas, exame físico, todos os scores clínicos aplicados para saber se o paciente estava em atividade ou não, e a assinatura do termo de consentimento após a explicação do estudo. Após isso, então, num prazo de 2 semanas da consulta, a gente combina então com os participantes de fazer uma coleta de hemograma, PCR, no laboratório do HU e também para coletar plasma e urina para mensuração da BH4 no Labox. Então, a gente coleta ali no HU, quem participa comigo, né, o Luiz sai correndo com a BH4 para a gente ir lá no Labox e fazer todo o processamento por HPLC. E a coleta de fezes e saliva é uma coleta domiciliar que a gente dá o frasquinho, orienta o participante para levar para casa tanto o frasquinho de saliva quanto o frasquinho de fezes e ele vai para casa coletar. Tudo dentro dessas 2 semanas da consulta e posteriormente ele traz para a gente. Esse material ele fica dentro de um líquido, né, que é um conservante e que a gente está enviando lá para a Viome, que é essa empresa americana que vai ser responsável pela análise do metatranscriptoma. Aqui algumas fotos só do processamento. Claro que não consigo estar todos os dias lá, minha função fica mais lá no hospital com os pacientes, né? Mas aproveito já para agradecer a todos do Labox que estão sempre lá auxiliando, desde auxiliar no processamento, auxiliar para fazer um gráfico, fazer colocar na tabela, me ajudar a fazer algum cálculo. Então, tudo isso junto com a equipe. A metodologia, então, né? A gente fez um acordo, a parceria entre a UFSC e entre a Viome. O Momo, como eu comentei com vocês, o Momo é o meu co-orientador e ele é o sócio, ele é cofundador da Viome, né? É uma empresa americana que eles têm mais de 100 países que participam com eles fazem a microbiota dos indivíduos que querem contratar aquele serviço e eles fazem modulações através de dieta. Só que daí, mais recentemente, eles começaram a ter maior interesse na questão do estudo de doenças. Então, eles têm estudado e feito cortes de indivíduos de todo o mundo, né? Essa parceria demorou bastante para a gente fechar essa parceria, mas em 2022 foi publicado em Diário Oficial. A gente já conseguiu enviar algumas amostras para eles. Claro que tem toda essa dificuldade por estar mandando uma amostra biológica para outro país, mas a gente já conseguiu mandar 13 amostras, já temos mais 14 agora. Então, a nossa ideia é que a cada trimestre a gente consiga mandar de 10 a 15 amostras para ter um bom N para o estudo. E o que a gente tem de resultados até agora, né? Foram 13 participantes até agora que a gente conseguiu um metatranscriptoma, mas todos os outros indivíduos, porque o nosso estudo já tem algum tempo que a gente tá fazendo, né? Então, a gente já tem um N bom com BH4 no plasma e na urina, e é isso que eu vou mais apresentar para vocês. Então, quando a gente faz as características demográficas dos voluntários saudáveis e dos participantes com doença, então a gente tem 79 indivíduos do grupo controle, 69 do grupo de doença de Crohn e 60 com a retocolite. Quanto a sexo feminino, não teve grande variação, não teve diferença entre os grupos. Quanto à idade em anos, a mediana do grupo de doença de Crohn eram indivíduos mais jovens quando comparados ao controle. No IMC, tanto o grupo de doença de Crohn quanto o retocolite
tinham um maior IMC comparado com o controle, até com a tendência para sobrepeso de maneira geral. Mas um dos nossos fatores de exclusão lá nos controles era a obesidade, né? Então, os pacientes, a maioria do grupo controle realmente tinham o IMC normal. E a questão de fumo, não tivemos poucos pacientes em fumo ativo. Quando a gente fala só das características clínicas dos participantes do grupo DC, que é o grupo doença de Crohn, então aqui a gente tem algumas características. Aqui, então, a classificação de Montreal é uma classificação que a gente utiliza mundialmente para poder classificar e ver os fenótipos dos pacientes, né? Então, a gente vê que a maioria ficou aqui no A2. O que que significa isso? Então, 39 indivíduos tiveram sintomas da doença entre 17 e 40 anos, o início dos sintomas. Quanto à localização, tivemos a maioria aqui no L3, como um N de 28, que é uma localização iliocolônica. E quanto ao comportamento, a maioria dos indivíduos era um comportamento inflamatório. Os indivíduos com doença inflamatória, com doença de Crohn, eles podem também ter um comportamento, o fenótipo fistulizante e estenosante, mas a nossa maioria foi inflamatório. A mediana de duração das doenças em anos foi de 7 anos, a idade ao diagnóstico, a mediana de 27. Desses 69, a gente tivemos 8 com atividade clínica. O índice de Harvey-Bradshaw, que é um score clínico para atividade, a mediana foi 0. Quanto à dor, a gente observa que a maioria dos indivíduos com doença de Crohn referia algum grau de dor, mesmo sendo de leve a intensa. Isso aqui foi feito pela a escala visual analógica. Atividade radiológica a gente teve em 50, metade dos indivíduos. Eu coloquei esse hashtag aqui porque não foram todos que tiveram a avaliação radiológica. O mesmo aqui na avaliação endoscópica, pelo menos metade aqui então com atividade endoscópica, mas também tivemos alguns participantes que não puderam ter a colonoscopia, né? Quanto ao score, esse aqui é um score endoscópico, CICD, é um score simplificado da endoscopia. Aqui, de maneira geral, a maioria não teve atividade. 22% aproximadamente com manifestações extraintestinais, 26% com cirurgias prévias, e uma grande parte do nosso grupo, 60,8%, estavam em uso de biológicos. E aqui também os imunomoduladores a gente usa em maioria azatioprina em comboterapia. Então, a maioria dos pacientes usando azatioprina em conjunto com biológico. Aqui é a tabela somente clínica dos indivíduos com retocolite. Então, também usando a classificação de Montreal, 31 indivíduos era um acometimento pancolônico, ou seja, de todo o intestino grosso, né, além do ângulo esplênico. 9 anos para a duração da doença, 35 anos, que foi a idade mediana para o diagnóstico, atividade em clínica em 14 indivíduos. Quanto à questão da dor, a maioria também com algum grau de dor, de leve a intensa. Atividade endoscópica somente em 9, mas nesses a gente só teve 18 participantes que tinham exame completo colonoscópico. Quanto ao Maio, que é um score para ver a atividade da doença, né? O 0 é que não tem atividade, e o 3, o indivíduo tem ulcerações no cólon. Então aqui a gente viu que foi metade aqui, né? Então 50% não tiveram nenhuma atividade endoscópica e a outra metade teve algum grau de atividade endoscópica. 17% manifestações extraintestinais, nenhum com cirurgia prévia, e quase, na verdade, 100% aqui com aminosalicilatos orais, que é o uso da mesalazina e da sulfasalazina. E quando a gente vai estudar, então, o perfil inflamatório e a BH4 no plasma e na urina desses indivíduos, por que que a gente destacou aqui o PCR? Porque o PCR é o marcador atualmente mais utilizado em todos os estudos mundialmente para a gente ver o grau de inflamação. Apesar de que 20% dos indivíduos podem não ter o PCR alterado, e quando vão lá e fazem a colonoscopia ou algum exame de imagem, estão em atividade. Mas ainda seria considerado o nosso biomarcador tradicional. Aqui a gente encontrou o que se tem na literatura atual mesmo, né? Então, o PCR na retocolite foi maior, a sua mediana comparando com o controle. O grupo doença de Crohn da mesma maneira, maior também do que o controle. E quando a gente juntou aqui o DI, a gente juntando retocolite com doença de Crohn, também com um aumento com significância estatística. Quando a gente fala só na BH4 no plasma,
obtivemos também níveis muito aumentados nos nossos grupos com doença inflamatória intestinal. Então, aqui, da retocolite, maiores níveis relacionados ao controle, doença de Crohn da mesma maneira, e juntando os dois, doença de Crohn e retocolite, também com níveis bastante aumentados de BH4 no plasma. BH4 na urina também o mesmo achado. Retocolite com valores maiores, doença de Crohn com valores maiores, e juntando os dois grupos com valores estatisticamente significativos, né, aumentados em relação ao controle. Só coloquei todos juntos aqui para a gente visualizar que todos tiveram uma diferença estatística e todos esses valores foram maiores no nosso grupo de doentes. Então, o que que a gente gostaria de sugerir, né? Que o BH4 ele poderia ser um biomarcador. Então, a gente fez a análise da curva ROC. A curva ROC, quanto mais longe essa curva, quanto maior a sua área abaixo da curva, né? Que se chama AUC, a área under curve, né? Quanto mais distante dessa bissetriz, que é no meio, maior é a chance desse marcador, desse exame mostrar, ter uma sensibilidade para diferenciar aqueles que têm a doença e aqueles que são saudáveis, né? Então, aqui nesse primeiro gráfico aqui, o de cima é só para doença de Crohn, em amarelo PCR, aqui nesse rosa o BH4 na urina e nesse azulado o BH4 no plasma. Destacando aqui a área abaixo da curva da PCR foi de 0,81, BH4 na urina 0,77, bastante próximo, né, do PCR, e do BH4 na plasma ficou 0,64. Já quando a gente fala da retocolite, também desse mesmo gráfico, a área abaixo da curva para o PCR é de 0,79, para o BH4 na urina 0,74, também bem próximo, e do plasma 0,72. Juntando os retocolite e doença de Crohn e colocando num grupo grande das doenças inflamatórias intestinais, a gente tem que o PCR, a área abaixo da curva ficou 0,8, e aqui destaque para o BH4 na urina com 0,76 e BH4 no plasma com 0,67. Como eu comentei com vocês, a gente tem bastante dados de BH4 no plasma e na urina de um grande número de pacientes, mas poucos foram ainda foram beneficiados com o metatranscriptoma. E eu espero já e com a taxonomia, né? Espero logo já encaminhar mais amostras para ter mais resultados. Até o momento, o que que a gente tem são de 10 indivíduos, 10 indivíduos acometidos pela doença e 3 saudáveis. Então, ao todo, a gente tem o resultado de 13 participantes. Aqui é só abundância relativa na saliva. Então, o paciente levava o potinho para casa, que é aquele pote que a gente envia depois lá para Wyoming, nos Estados Unidos, e o potinho, o paciente não pode ter usado colutório, não pode ter escovado os dentes, e ele tem que, né, jogar a saliva ali naquele potinho, chacoalhar, porque tem ali o conservante, que é um líquido que vai junto, né? Então, aqui cada coluna é um indivíduo. Então, aqui a gente tem o primeiro indivíduo do grupo controle, o segundo, o terceiro, e aqui no Crohn da mesma maneira. Cada barra dessa é de um participante. Então, o primeiro paciente do grupo 1, 2, 3, 4, 5, e na retocolite da mesma maneira, o participante número 1, 2, 3, 4, 5. Claro que o N é pequeno ainda, a gente não consegue fazer diferenças, né? Então, o que a gente consegue ver é essa biodiversidade no gráfico já aparece, já nos mostra algumas diferenças, mas a gente não pode ainda dizer estatisticamente se que tem diferença com o grupo controle, né? Mas aqui, por exemplo, o Streptococcus mitis, a gente vê que tem bastante que tem bastante aumentado nesse primeiro participante, nesse outro também, a Prevotella melaninogênica também, esse azul claro, esse laranja que é o Haemophilus parainfluenza, então tem até algumas bactérias aqui, até com comportamento patogênico mesmo, Streptococcus salivarius, né? Até vai ser importante a gente até avaliar isso posteriormente e saber essa taxonomia, né? Porque também tem a maioria dos nossos indivíduos ali que fazem acompanhamento são imunossuprimidos, né? Principalmente no grupo de doença de Crohn, né? E quando a gente entra ali para avaliar a abundância relativa nas fezes, então a gente já tem algumas alterações também aqui, então aqui já predominando, né, essas bactérias aqui no grupo do Crohn e da retocolite, a gente já vê que estão em maior abundância esse azul escuro, que é
Focalo vulgatus, também os bacterodetes aqui, né? Mas, como eu disse, é um N pequeno ainda para a gente poder ter essa avaliação. A gente, até o momento, a gente tem só essa biodiversidade, só a questão taxonômica, a gente ainda não teve resultados do metatranscriptoma desses indivíduos, ainda está sendo analisado. Então, quais são as próximas análises? A gente quer fazer uma caracterização geral da microbiota, toda a taxonomia, e comparar, né, os indivíduos com a doença e o controle. A gente quer buscar especificamente as bactérias que estão envolvidas na BH4. E a gente quer posteriormente discutir essa fisiopatologia das doenças inflamatórias intestinais, se essa BH4 exógena, produzida pela microbiota intestinal humana, se poderia ter alguma relação com a doença inflamatória. E por último, aqui meu cronograma. Eu estou agora completando 1 ano e meio, né? A gente tem que apresentar a qualificação com 1 ano e meio, tenho mais 2 anos e meio de estudo, então revisão bibliográfica constante, a coleta de dados, a determinação, a mensuração da BH4, do metatranscriptome, a tabulação, pretendo fazer até o começo ali de 2027. Já estou organizando uma visita à Viome para conhecer todo o serviço deles genético, como é que eles usam a inteligência artificial para fazer toda a análise, porque tem que cruzar muitos dados, né? E é muita variável. Então, estou planejando para ir no final do ano que vem para visitar o Momo e saber a outra parte do meu estudo, né? A elaboração da tese do doutorado, então, para poder ser defendida ali no final de 2027. Agora, no segundo semestre, a gente já vai submeter um dos artigos. A gente vai fazer inicialmente dividido o nosso estudo da BH4 no Crohn e na retocolite, né? E então, eu já tenho um material agora para poder submeter no segundo semestre e pretendo submeter o outro até final de 2027, que eu tenho que ter a comprovação das duas submissões para poder ter o título de doutor. Agradeço e agora fico disponível para a banca. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian, pela apresentação. Ahm, 43 minutos, deu meu cálculo aqui. Ah, como a próxima etapa vai ser fechada, caso alguns dos participantes que vieram hoje prestigiar vocês querem fazer alguma pergunta sobre o trabalho da Vivian antes de que ela passe para a arguição com a banca, fica aberto. Ahm, e caso contrário, se não tem manifestação nenhuma, eu vou convidar aos visitantes a se retirar da sala para que a Vivian possa proceder com a defesa do seu trabalho. Então, muito obrigada Obrigado, pela Labox. presença. Isso, muito obrigada pela presença. E eu vou interromper agora a gravação